E aí, pessoal, hoje a gente vai aprender como colocar a inteligência artificial para fazer agendamentos lá no cal.com, que é uma das ferramentas mais utilizadas por consultórios, empresas e vários negócios. Eu fiz um vídeo do Flowise, inclusive parte daquele vídeo está neste aqui, que é onde eu ensino a fazer a configuração do cal.com. Tirando isso, eu vou utilizar o DeFi no lugar do Flowise para conectar uma inteligência artificial que vai conversar com seu cliente e realizar esse agendamento. E antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e deixar seu comentário. Mas antes disso, eu quero convidar você a participar do nosso grupo, a Next Minds é um grupo do WhatsApp, também temos uma comunidade no Circle, que é gratuita, e o fluxo que eu vou utilizar hoje, todos os vídeos que eu fiz aqui para o canal, estão disponíveis para download. Você pode baixar, utilizar da melhor forma possível, fazendo a edição conforme o seu projeto. Tanto o fluxo quanto as ferramentas. Estão tudo disponíveis lá, o link vai estar aqui na descrição da Next Minds. E se você quiser algo a mais, a gente tem também a comunidade Next Level, que ela tem muito mais conteúdo, e inclusive vários mini cursos que vão ser postados. Você pode estar vendo aqui na tela, tem várias coisas com aulas semanais sendo postadas. Nós temos um plano mensal e um plano anual que tem algumas diferenças, como por exemplo a Agents, que é uma plataforma própria que conecta qualquer um desses fluxos ao WhatsApp, inclusive faz transcrição de áudio no WhatsApp nativamente, de uma forma bem simples para você conectar. Agora vamos voltar para o vídeo, que eu não quero demorar muito tempo com isso aqui. Mas se você tiver endereço, o link vai estar abaixo aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo, mas antes não se esquece, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou algum pedido de conteúdo para vídeo, se inscreve, ativa o sininho, já segue, já participa do grupo. Agora vamos para a parte mais direta. Começando com o cal.com, eu vou explicar um pouquinho do funcionamento dele, por que eu estou utilizando ele. Muitas empresas utilizam o cal.com porque ele permite que você crie um calendário com horários disponíveis para atendimento. Por exemplo, eu posso criar um calendário e colocar que o prazo da minha consulta é 45 minutos ou 1 hora, e ele vai deixar os horários em abertos. Olha, eu atendo somente das 2 às 4 da tarde. Então, ele vai permitir agendamento apenas nesses horários. E não é você que tem que fazer esse agendamento, o próprio cliente consegue. Mas hoje nós vamos criar um chatbot não, na verdade, um agente que vai atender direto no WhatsApp e ele vai fazer esse registro, ele vai fazer esse agendamento. Ou seja, se você tiver um bom prompt, você vai ter um atendente que vai conversando, consegue passar os horários disponíveis e consegue também realizar um agendamento de uma reunião, de uma consulta ou outra coisa. A ferramenta cal.com, você tem que primeiro, vou até abrir aqui o site, vamos abrir aqui inicialmente, para explicar desde a parte inicial. Você vai abrir cal.com com um L só, e você vai criar a sua conta. No meu caso, eu já tenho uma conta criada e já estou logado. Eu vou entrar na plataforma e vou explicar, caso você nunca tenha usado, só o que você vai necessitar de criar antes de você criar o seu agente e conectar ele aqui. Nós vamos utilizar aqui dentro do cal.com, quando você entrar, você vai ter um painel parecido com esse aqui. Primeira coisa que você vai criar é vir aqui em tipos de eventos, novo. Eu vou abrir e vou criar um aqui. Vamos lá. Agora aqui vamos colocar consultas. É o nome desse painel, no caso, que assim que eu salvar ele vai ficar como esse aqui, ó. Vamos lá, consultas. E aqui a duração, ou seja, cada consulta tem a duração, vamos colocar aqui, de 60 minutos. Então, cada vez que um paciente agendar, ele vai ocupar a sua agenda durante 60 minutos. Um outro recurso que o cal.com tem, só que esse é um recurso pago, é quando você tem várias pessoas em um consultório ou várias pessoas que dependem do mesmo atendimento. Então, uma barbearia, um consultório que tem 3 médicos, você vai cadastrar todos eles e você vai conseguir criar aqui um agendamento para cada um. Então, conforme o atendente, ele vai conseguir te falar quem está disponível naquele horário, quais horários não estão. Mas agora o foco é somente isso aqui. Você vai clicar em continuar, eu vou fechar o meu aqui, porque já tem um criado. Você vai clicar em continuar e você vai ver assim. Para você ativar ele, clicando nesse switchzinho aqui, nesse seletor, e você pode clicar nele para você abrir e ver a descrição dele, alterar, entre outras coisas. Bom, aqui agora, a única coisa importante que a gente vai precisar depois é esse código aqui acima, mas não vou pegar nisso agora. Isso é um pouquinho mais para frente. Além disso, para você fazer isso, você vai precisar de uma API Key, que seria a sua chave secreta, um código para acessar, para ter acesso de conseguir criar esses agendamentos aqui dentro. Sua API Key, você vai vir aqui no lado direito, no lado esquerdo. Eu vou até ajustar aqui a minha imagem na tela, deixa eu arrastar aqui. Pronto. Aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, em configurações. Clicou em configurações, vamos voltar aqui. Pronto, clicou em configurações, você vai ver que você vai ter inúmeras coisas do lado esquerdo e do lado direito.
Do lado esquerdo, você vai conseguir ver aqui, lá embaixo, chaves APIs. Se na tela não estiver aparecendo, é só você olhar e procurar por chaves APIs. Fica na aba desenvolvedores. É que minha imagem fica um pouquinho tampando aqui. Clicou em chaves APIs, você não vai ter essa nova API que eu tenho, vai estar vazio. Você vai clicar em adicionar. Você vai adicionar essa chave, vai criar um nome para ela e colocar uma validade. Ah, essa aqui vai ser a chave fixa. Você vai clicar em nunca expira. Para quê? Para ela não perder validade. Se você clicar em 30 dias, daqui 30 dias você vai ter que ir lá na configuração do seu robô, do seu agente, do seu fluxo, e você vai ter que alterar. Então, para isso que isso não aconteça, clique em nunca expira e dê um nome a ela. Ele vai te dar um código para você copiar. Você vai salvar, vai ter esse código, você tem que deixar ele salvo, porque nós vamos precisar dele lá. Agora eu vou explicar um pouco como que vai ser essa dinâmica. Eu vou criar um agente que tem acesso a uma ferramenta. Essa ferramenta vai conectar via API. A API, no caso, seria como se fosse que a gente vai usar essa chave, é uma porta do cal.com que permite que você peça alguma coisa para ela, peça algum dado, ou que você fale, grave isso, ou me mostre isso. Então, ele tem essa chave API para isso, que é como se fosse a chave, a senha para ele acessar. Então, o nosso agente vai acionar essa API. Essa API vai acionar o cal.com e vai falar, dar uma ordem para ele, olha, você tem que agendar a tal horário, ou qual horário que você tem disponível. Vai depender da função que você ativar lá dentro do seu fluxo, lá dentro do seu agente. Esse agente vai conversar com o cliente, vai pegar os dados necessários, isso tem um prompt ajustado, que inclusive vai estar disponível para download, vai pegar esses dados e vai acionar essa ferramenta com esses dados. Assim ele vai agendar aqui no cal.com, que vai retornar, olha, o agendamento foi feito com sucesso. E ele informa ao cliente. Também é possível, não é o que eu vou fazer hoje, que é uma coisa mais simples, mas também é possível alterar agendamentos já feitos. Por exemplo, o cal.com vai acionar o cal.com, caso o cliente peça para alterar alguma coisa, e vai alterar o horário, vai alterar o dia, vai fazer alguma alteração. Então, a parte do cal.com inicial que a gente precisa trabalhar é isso aqui. Bom, agora que você já viu o vídeo explicando a configuração do cal.com, nós vamos partir realmente para a criação desse agente. Nós vamos trabalhar com um agente e um workflow. Por quê? Eu gosto de trabalhar desse formato porque eu posso ter vários workflows e esse agente ter acesso a eles e acioná-los somente na hora correta. Por exemplo, se eu trabalhar somente com workflow, já até comentei em alguns vídeos, todas as mensagens vão entrar no início do workflow, vão passar por ele e a próxima volta lá no início. E eu não quero isso, porque senão tem que botar várias condições para direcionar o cliente, vira uma automação complicada. A IA, o agente, é justamente para melhorar isso. Então, o que eu tenho? Um agente separado do workflow, ele pode ter vários workflows. Ele vai atender o meu cliente, quando chegar o momento correto, ele aciona a ferramenta do workflow, que vai fazer meu agendamento. Ou seja, eu vou até mostrar no prompt, você vai entender bem na hora do prompt aqui como que é isso. Vamos lá, se você abrir o DeFi, você já tem instalado ou você usa online, independente, você vai vir em criar do zero e vai criar um agente. Se você criar um chatbot, não vai funcionar, porque ele não tem acesso às ferramentas. Então você tem que vir em agente. Bom, o meu já está criado, eu vou abrir aqui para vocês e vou explicar a configuração passo a passo de um modo simplificado. O meu está aqui, o que eu fiz nele? As únicas coisas que eu fiz nesse agente foi conectar a minha ferramenta, que é o que nós vamos trabalhar agorinha. Primeiro eu vou trabalhar o agente, depois a ferramenta, e aí nós vamos testar a integração das duas. Primeiramente, eu tenho ele aqui, eu só mexi no prompt, pode ver que não tem nenhuma outra configuração complicada, e também integrei na minha ferramenta. Primeira coisa que você tem que fazer, caso você não tenha conhecimento, é vir aqui, ó, mexer na sua versão. O meu está com 4 mini, você tem que selecionar um modelo, colocar sua API key. Caso você não tenha, você deve vir aqui. Eu vou até dar um exemplo para você. Aqui. Aqui eu tenho todas as que eu tenho API key gravadas. Caso você não tenha, você vai ter que vir aqui nas suas configurações e aqui em integrações, que são as integrações, extensões baseadas, deixa eu só encontrar aqui rapidinho aqui. Fornecedores de modelos de LLM. Você vai achar o OpenAI, se você for usar GPT, e vai vir colocar a sua API Key. Sua API Key você vai conseguir diretamente lá no OpenAI. Eu vou abrir aqui rapidinho, para não perder muito tempo. Tem que ser esse site, platform.openai. O GPT Plus não serve. Você, pelo site do GPT, você não consegue fazer essa conexão para criar um agente. Então, você tem que vir aqui, registrar sua conta, criar uma nova key. Eu não vou me apegar muito a isso aqui agora. Vamos fechar aqui e vamos voltar. Bom, olha o meu prompt. É bem simples, não é um prompt trabalhado, porém ele é somente para funcionar o agendamento. Claro, você vai ter que adequar para o seu caso, para o seu negócio. Você é um assistente de agendamento e está aqui para criá-los. Você irá usar a ferramenta Cal. Cal é o nome da minha ferramenta. No seu caso, você vai colocar o nome da sua.
para realizar agendamentos e para isso vai coletar do usuário alguns dados. Ou seja, você precisa coletar do usuário alguns dados. Eu expliquei para que ele é um especialista de agendamento, qual ferramenta ele vai utilizar, só que ele não vai utilizar ela o tempo todo. Ele só vai acessar ela na hora que ele tiver os dados. Então, para acessar ela antes, ele precisa coletar alguns dados. Ele vai coletar naturalmente uma conversa. A hora do agendamento, vamos lá. Eu passei os dados que eu preciso de nome, hora do agendamento e e-mail. São os 3 dados que eu preciso dele. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai utilizar isso. Agora eu vou seguir para mostrar como que ele funciona o seguinte. A hora do agendamento e dia você vai pedir normalmente para que o cliente responda, por exemplo, 26 de setembro. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá no cal.com ele exige, na hora que você envia a chamada da API, um formato específico de você passar a hora, o nome e também, no caso, o e-mail. Então, existe um formato específico. Para mim seguir ele, eu tenho que pedir para a minha LLM formatar. Se o cliente mandar para mim 26 de setembro, ele tem que passar para aquela minha integração num formato diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui. A hora do agendamento e dia você vai pedir normalmente para que o cliente responda 26 de setembro, por exemplo, né? Na ferramenta Cal tem algumas variáveis que devem ser preenchidas e você deve preencher elas da seguinte forma. As variáveis são os dados que o meu workflow vai utilizar para agendar o nome, o horário e o e-mail da pessoa em questão que está realizando esse agendamento. Então aqui, na variável horário, você vai colocar a hora do evento que o usuário informar, no caso, que o usuário informar, seguindo o formato. Esse aqui é o formato que eu preciso passar para o cal.com. Se eu não passar neste formato, vai dar um erro e não vou conseguir fazer o agendamento. Então, eu expliquei para ele que o cliente tem que responder de forma normal. Ele que tem que formatar e passar nesse formato. Por quê? Se eu não falar para ele isso aqui, eu fiz uns testes, algumas vezes o que, que ele faz? Ele quer que o cliente responda já no formato ideal. Ele não transforma isso. Então você tem que ser bem específico em prompt quando utiliza ferramentas e tem variáveis. Na variável name, você vai colocar o nome do usuário. Na variável meio, o e-mail do usuário. Eu tenho aqui o nome das 3 variáveis e expliquei para ele o que, que ele vai fazer e como que ele vai passar. Pronto. Agora, tendo isso pronto, nós vamos salvar. Eu vou vir aqui em atualizar, no caso que o meu já está salvo. E agora eu vou criar um workflow, a ferramenta do agendamento, e depois nós vamos voltar aqui para conectá-la. Beleza? Eu volto em estúdio. Você pode vir criar do zero. Fluxo de trabalho é o que você vai criar aqui. Você vai dar um nome para ele e vai criar. O meu já está pronto, para agilizar o vídeo para não ficar muito longo, e eu vou explicando passo a passo para vocês. Vou abrir aqui, pronto. Esse aqui é o meu, já é o meu fluxo pronto. Qual que é a diferença desse para o outro? Vamos fazer o seguinte. O iniciar de vocês não vai vir desse jeito. Ele vai estar sem nenhuma dessas 3 variáveis. Eu vou até fazer o seguinte. Não vou deletar porque senão vai apagar o próximo. Mas suponhamos que ele esteja vazio, ele vai vir vazio. Você vai abrir e vai ter esses sysfiles, sysuserid. Esses dois vão ter já no seu. Você vai vir aqui no campo de entrada, no mais. Você pode deixar em texto curto, e no caso, nesse caso aqui, ele aceita até 48 caracteres. Você pode aumentar para 99, por exemplo, para não ter problema. Dificilmente vai ter um e-mail ou um nome com mais de 48, mas por garantia você pode colocar aqui 99. Nome da variável, no meu caso eu coloquei nome, meio e horário. Por quê? Tem que ser bem específico e saber qual que você está usando. Porque essa variável aqui é a que vai estar lá no seu prompt, tem que ser a mesma. Se não for a mesma, for parecida, a IA pode identificar, mas pode também haver erros. Para evitar isso, essas 3 variáveis você vai ter que reutilizar lá com um nome igual. As minhas são nome, meio e horário. Eu criei aqui 3 vezes, nome, meio e horário. Criando as 3, o que, que eu fiz? Eu vou até refazendo aqui do lado para mostrar para vocês o funcionamento. Eu adicionei um bloco de requisição HTTP. O que é isso? A requisição HTTP é, no caso, um chamado. É a ferramenta que vai mandar o pedido para agendamento ou o pedido de alguma informação lá para o meu cal.com. Ele serve para N8N, para várias coisas. Qualquer API você vai utilizar uma requisição HTTP2, porque HTTP, que ela vai fazer essa conexão para você. Bom, eu vou ligar aqui no meu início, por exemplo, né? Liguei no meu início. E ele vai pedir vários campos para mim. Eu vou abrir a minha que já está configurada, só para você entender. Primeira coisa que você vai precisar é da API, do link da API. Esse link aqui, como eu mostrei na configuração, como eu fiz no vídeo ontem também, esse é o link que você vai precisar utilizar do cal.com. Esse aqui não muda para agendamento, esse é o mesmo,
porque para ele identificar o seu agendamento, o seu login, ele vai utilizar a sua API Key e o Event Type ID, que é outra coisa. Opa, pronto. Então, esse aqui você vai utilizar o mesmo. Método post, post para gravar informações, executar tarefas. Get é somente quando você quer fazer uma leitura apenas, ele não aceita a inserção de dados. Content Type é padrão Application JSON para ele saber o valor, o jeito que ele tem que passar e que vai receber. Então, esse aqui é o padrão, tem que ser desse jeito para funcionar lá com o cal.com. Parâmetros, API Key. Essa é a API que você pegou lá no cal.com. Você criou lá, como eu mostrei antes, você pegou sua API, você vai colocar aqui no valor. Coloca a API para ele identificar que é você, a sua senha, para abrir a porta lá do seu cal.com, um exemplo. E aqui nós temos o raw text. Aqui embaixo é o corpo, que é o body. No caso, é onde você passa todas as informações. Aqui, em específico, aqui dentro do DeFi, como ele passa em raw text, você não pode ter espaçamentos, você não pode ter comentários, etc. Diferente do Flowise, que lá tem o barra barra, eu tenho enter, tem vários espaçamentos, se você reparar nesse comando aqui, nesses textos, eles só estão separados por vírgula, dois pontos, ó, vírgula, começou outro, vírgula, outro. Isso aqui é um padrão. Esse fluxo que vai estar disponível para download, você vai baixar, você pode usar esse padrão aqui para alterar. O que tem de diferente aqui? Vamos lá, vou explicar para vocês o que a gente vai alterar no caso de fazer um agendamento novo. Vou mostrar para vocês entenderem o que a gente vai ter que alterar para ele usar as variáveis aqui no lugar disso. Aqui, para mim usar uma variável, você está vendo que aqui eu tenho Event Type ID. Primeiro eu vou mostrar isso aqui, bem lembrado. Eu volto lá nos meus eventos. Lá nos tipos de eventos, você vai vir naquele que você criou, no meu caso, consultoria. Quando eu clico aqui em cima na URL, ele tem app.cal.com event types e tem um número antes dessa interrogação. Esse número é o ID é o seu Event Type ID. É o seu ID que você vai ter que copiar somente esse número. Você vai no cal.com e vai colar aqui. Esse não precisa ser variável. Por quê? É fixo, você vai utilizar somente para essa agenda. Você tem uma outra agenda, aí você pode colocar um outro ID. Start é o horário de início. O horário de início, neste caso, está aqui, está sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O que eu tenho que fazer neste caso aqui? Eu tenho que alterar. Eu vou ter que colocar uma variável. Então, eu vou vir aqui, eu vou apagar isso. Vou clicar aqui para inserir uma variável. E vou inserir a variável que, no caso, é a desse local. Nesse aqui é o horário. Então, pronto, ele está utilizando horário. A mesma coisa eu vou fazer para nome e a mesma coisa eu vou fazer para o e-mail. Alterando dessa forma, então toda vez que ele chamar, ele vai utilizar uma variável, ele não vai passar um valor padrão. Agora vamos lá, vamos mexer aqui na parte do nome e do e-mail também. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Time zone você não mexe, language você não precisa mexer. Título, consultoria, no meu tá com. Você pode colocar aqui, se você quiser, você pode colocar aqui consultoria com, e aí você pode colocar a variável, vamos lá, nome. Então agora, quando ele salvar lá, ele vai salvar consultoria com e o nome do seu cliente. Você também tem que alterar aqui embaixo, onde tem ó, responses name, aqui eu vou tirar esse nome, vamos colocar aqui um barra e puxar o nome. E e-mail, eu vou colocar aqui, vou apagar isso aqui, vou colocar um barra e o meio. Pronto. Esse modelo aqui está funcionando. Você vai copiar, você vai fazer download desse fluxo e vai usar ele. Caso você não queira mexer com criar esse texto. Porque assim, é um padrão. O que você vai alterar são variáveis. Então, este aqui é um padrão que funciona aqui. Se eu tiver espaço, barra, comentários, não vai funcionar. Correto? Vamos fazer um teste aqui agora. Não vou nem publicar, primeiro eu vou clicar em executar. Ó, aqui ele pede formulário para iniciar. Quem vai preencher isso aqui é o meu agente, não sou eu, não é o cliente. Então aqui, vamos lá, johnhard@gmail, vamos colocar aqui jonathan@gmail, e eu vou colocar para amanhã, às 14 horas, olha, 27. Eu estou preenchendo no formato que a IA vai preencher para mim. E aí eu vou iniciar a execução. Ele iniciou, fez a requisição HTTP e vai me dar um resultado aqui, enfim. Ó, deu um resultado aqui. Eu vou lá no meu booking, e se eu vir aqui agora, ó, acabou de atualizar, aqui eu tenho a 1 PM, que no caso às 13 horas, como eu falei. Não, eu coloquei, na verdade, foi às 14. 2 PM, consultoria between Jonathan Fernandes e John. Ou seja, eu que sou o dono daqui e John, que é o nome que eu coloquei lá. You and John. Então tem aqui o horário, tem o e-mail, meu e-mail no caso, e o da outra pessoa, jonathan@gmail.com. Ou seja, ele realizou o agendamento. Ótimo, minha ferramenta já funciona, meu agente já tem um prompt legal,
Agora, o que eu vou fazer? Você vai vir em publicar. No caso, se você não publicou ainda, é publicar e não atualizar. Depois, você vai vir em configurar, colocar um nome na configuração, que esse é o nome que o seu agente vai utilizar. Aqui tem os parâmetros, você não precisa mexer nesses parâmetros, pode deixar do jeitinho que está. Colocar uma descrição, caso queira, e você precisa disso aqui, ó, que é o nome que ele vai chamar lá, Call Agenda. Se você vir aqui no meu, como está conectado, ó, Call Agenda. Então, eu coloquei o nome que eu quis e ele vai aparecer lá. Vou salvar. Salvei, pronto, não afetado, tá ok, salvei. Beleza. Meu prompt está ok, lá está ok. Só que aqui no seu caso, você não vai ter essa conexão aqui ainda, eu vou até apagar ela. Pronto, apaguei ela, agora eu vou adicionar novamente, como se eu nunca tivesse feito isso. Eu vou vir em ferramentas, clicar no adicionar, vir em workflow, que estão workflows que você salvou. Vou vir aqui em call, que no caso é ele, adicionar. Não preciso alterar nada no meu prompt, porque aqui já tem o nome call. Então agora, se eu colocar para ele funcionar, vamos até atualizar a ferramenta, publicar. Vou clicar aqui, vou mandar um oi, sou o Jonathan. Vamos fazer um teste agora de agendamento real. Oi, Jonathan, quero agendar sim. Lembra que eu pedi para ele pegar o nome, e-mail e horário. Vou fazer o seguinte, quero agendar um compromisso dia 27 de setembro, às 15 horas. Se eu falar às 3 da tarde, não importa. Ótimo, agora ele me pediu um e-mail, ardjonathan@gmail.com. Esse é um dos e-mails que eu tenho. Vamos lá, eu coloquei meu e-mail, agora ele vai tentar fazer o agendamento. Olha, ele vai utilizar a ferramenta e vai fazer o agendamento. Ele pediu para mim confirmar, vai confirmar, confirmo. Vamos fazer assim rapidinho. Ele está formatando o agendamento para realizar a chamada. Olha lá, utilizando a ferramenta, agora você vai conseguir ver que ele está utilizando ela. Isso aqui, para ele não mandar isso aqui, o que eu teria que fazer? Melhorar o prompt. Para ele não precisar ficar mandando isso aqui. Ou mandar e pedir confirmação e não pedir para esperar um pouco. Ele utilizou a ferramenta e olha, ele teve resposta. Ou seja, foi positivo. Se eu ir aqui, eu já tenho aqui às 3 da tarde, agendamento. Consultoria com Jonathan, que é o nome que eu coloquei. ardjonathan@gmail, e-mail certinho, nome Jonathan. Está feito. Isso aqui você pode editar para o seu negócio, para qualquer negócio, modificando o prompt. E você pode criar outras ferramentas dessas, só que para ele consultar ao invés de gravar. Ele pode estar consultando se tem horários disponíveis, quais profissionais estão disponíveis, pode estar editando um compromisso, entre outras coisas. Espero que tenha ajudado vocês, que tenham gostado. E lembre-se, esse fluxo vai estar disponível para vocês na comunidade. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.